Então, vamos lá. É com muito prazer que novamente estou aqui com a professora Rinalda, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, farmacêutica, doutora em produtos naturais e certos bioativos, né, doutora? Produtos naturais, farmacologia e química. E foi, né, nossa professora da minha turma na época de farmácia, de farmacologia, bons tempos, né? Bons E tempos. professora Rinalda, para mim, sabe tudo de fitoterapia aqui na Paraíba. Eita, eita, olha a responsabilidade. É tanto que quando, olha, tudo que eu faço com a senhora, o pessoal gosta, viu? Estava Ah, falando com uma amiga minha hoje e ela disse, eu acompanhei da outra vez, gostei muito, eu até usando lá algumas coisas. que bom, que bom. E João Paulo, que é biólogo, né? Também disse Uhum. que a senhora faz o maior sucesso lá na biologia também, que a senhora deu uma palestra que só ficou tudo. Dei uma palestra lá na biologia. Neto sempre me chamava para Para conversar falar. com da biologia. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um assunto da maior importância, né? Sobre o câncer. Uhum. O câncer o câncer é uma doença, né, que se dá pela proliferação de células do nosso organismo, só que de uma forma desordenada, e infelizmente pode acometer qualquer órgão nosso, né, desde a pele ao cérebro, outros órgãos internos, e que essas células crescendo de forma desordenada vão terminar comprometendo o funcionamento, né, do nosso corpo, e quando não tratados a tempo, leva à morte, né? O câncer talvez dos maiores, além do câncer de pele, que não melanoma, o homem é muito atingido pela próstata, né, o câncer de próstata, e a mulher, o câncer de mama, que a gente está até agora no outubro rosa, e que é muito importante essa prevenção. Diga-se de passagem que é a prevenção secundária que a gente está falando, né? Tanto do homem, Uhum. para o serviço médico, para fazer os exames de próstata, como da mulher para fazer a mamografia anual, é uma prevenção secundária. A prevenção primária, ou seja, para tentar que a doença não aconteça, é mais difícil, mas passa por hábitos de vida, né? Saudáveis. Praticar exercício físico, ter uma boa alimentação rica em fibras e frutas, de forma que o intestino funcione bem, não acumule toxinas, manter o peso corporal, não fumar, né? Porque o cigarro não causa só câncer de pulmão, mas desde a boca até o ânus, o cigarro é responsável por vários tipos de câncer. E nós temos o tratamento médico, né? Quimioterápico, cirúrgico, a radioterapia, tudo isso é importante, né? Mas temos também a medicina complementar, que está ganhando muito espaço. E tem sido muito, inclusive, o uso desses medicamentos no mundo, até nos Estados Unidos, usando as plantas como auxílio, né, do tratamento do câncer. E então a professora Rinalda está aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas plantas. Eu vou começar perguntando a ela para que ela explique o que é fitoterapia, né? E aí, se a gente pode usar a fitoterápico em conjunto com a quimioterapia, de acordo com a opinião dela, né? E depois a gente aborda algumas plantas que ela Uhum. trouxe para falar, porque são muitas, né? Que têm atividade antumoral. Até porque os medicamentos que nós temos na quimioterapia são tirados, são substâncias das plantas, né? Então, Sim. professor, pode ficar à vontade para começar a sua explanação. Pode Bom, começar. a fitoterapia é o tratamento com plantas medicinais. Se um medicamento tiver plantas medicinais e no meio um princípio ativo, mesmo que tenha sido extraído da planta, não é mais fitoterapia. Então, quando nós falamos de fitoterapia, é o tratamento com plantas medicinais. Pode ser a planta mesmo, na forma de
chás ou extrato da planta, mas não pode ter princípios ativos isolados. No momento em que entra um princípio ativo isolado, já não é mais fitoterapia. E é um tratamento milenar, porque o ser humano sempre recorreu às plantas medicinais. Se nós hoje estamos aqui no planeta Terra, vivos, devemos a erros e acertos das plantas medicinais. E o cacique da aldeia de Jacaré de São Domingos, ele me disse um conceito que eu usava nas minhas aulas de farmacologia. Ele dizia: toda planta na mão de um homem sabido vira remédio. Aí eu dizia: e como é que o senhor conhece se a planta ela é para uso no humano ou ela é venenosa? Porque ele não conhece o termo tóxico, conhece o venenoso. Aí ele disse: para a gente saber se uma planta é venenosa, a gente observa os animais, mas não é um só, não. Vários animais. Se vários animais experimentam, então a gente experimenta. Então, a mesma coisa que a gente faz na farmacologia. Somente que um tem crédito e o outro não tem crédito. Então, na farmacologia é considerada ciência. Na medicina caseira ancestral, a gente não dá, muitas vezes, crédito. Mas é dessa medicina que saem os medicamentos. E o que é que volta para eles? Quando volta na forma de um medicamento, mas o poder aquisitivo não dá mais para eles terem acesso. Então, o que o povo tem acesso é realmente a planta medicinal. E por isso que eu digo que eu sou uma raizeira. Eu trabalho com o povo com a planta medicinal. Não trabalho com produtos. Trabalho com a planta. Pelo conhecimento que a senhora tem, professora, as plantas elas só podem ser usadas para prevenção do câncer ou podem ser usadas para o tratamento também? Elas podem ser usadas como terapia complementar, mas no caso da Janaguba, lá do Ceará, da Serra do Araripe, o doutor José Ulisses, um médico reconhecido lá no Cariri, daquela área, ele acompanhou durante 4 anos pessoas com câncer. E ele dizia que o leite da janacuba aumenta a imunidade. E ele tratou pacientes só com a janaguba. Mas ele foi muito inocente, coitado. Ele foi pedir ajuda ao Ministério da Saúde para dar continuidade à pesquisa dele. Olha lá, ele acompanhou como médico durante 4 anos pacientes com câncer com leite de janaguba. E foi pedir ajuda. Ele fez esse trabalho na década de 70. Foi pedir ajuda ao Ministério da Saúde. Voltou decepcionado, não quis mais saber de janaguba. O pessoal lá do Crato, do Ceará, disse que ele não queria mais nem que ninguém falasse esse nome, janaguba, tão grande que foi a decepção. Porque, infelizmente, acontece até hoje, uma distância entre os serviços e a pesquisa. Então, parece que cruzam linhas diferentes. Dificilmente há uma convergência. Cada um vai para um lado. Então, isso aconteceu com o doutor Ulisses na década de 70. Mas ele acompanhou durante 4 anos. E aqui, em João Pessoa, uma colega médica acompanhou durante anos pacientes com câncer com janaguba, mas como
terapia complementar. Mas ela não registrou nada. Eu fui conversar com ela, ela disse, muito boa, principalmente em câncer de pulmão. Mas você não registrou nada? Nada. Então, nada registrado. Mas as experiências que eu tive foram excelentes. Ela até me dizia que achava que a janaguba tinha também um efeito sedativo, porque ela chegou a fazer esses experimentos em ratos e ela disse que as pessoas ficavam mais calmas durante o tratamento. Porque quando se faz o tratamento com planta, se volta também para Deus. Aí tem uma grande diferença, porque as pessoas unem a planta a Deus, a fé. Então, é totalmente diferente do tratamento com substâncias sintéticas, porque está se voltando para a sua espiritualidade, para a sua fé. E relatos e mais relatos de Janaguba. Teve uma época que eu queria colocar um serviço SOS Janaguba. Por quê? Porque os profissionais de saúde não colocam na anamnese, eu falo da equipe de saúde, se pelo menos alguém colocasse, esta pessoa faz uso de Janaguba. Então, já traria uma grande ajuda. A gente saberia em que tipos de câncer ela atuaria mais. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem essa observação. Quando nós criamos a disciplina fitoterapia, a gente tinha a esperança de que os alunos que saíssem, os de medicina, farmácia, enfermagem, todos, pelo menos, quando estivesse atuando, de acordo com a sua profissão, na sua anamnese, ia colocar essa observaçãozinha. Só essa observaçãozinha valeria muita coisa. Então, nós tivemos, eu pessoalmente, conheço casos de pessoas que viveram 10 anos com o seu câncer bem quietinho. E pessoas que o médico falou que não tinha mais o que fazer. Caso encerrado, a medicina encerrava ali. E essas pessoas viveram 10 anos. Conheci, não sei como é que ela está, uma farmacêutica. Quando eu descobri, eu fui conversar com ela. O sogro dela teve câncer de pulmão. E não tinha bom prognóstico, não. E começou a usar a Janaguba. Ele durou 10 anos e morreu de outras coisas. Ela fez uma promessa de ir ao Crato buscar Janaguba e ela trazia para cá todo mês e, assim, as pessoas pagavam o custo da passagem. Aí eu disse, mas você não está anotando essas pessoas para que tipo de câncer elas estão usando? Ela disse, não. No começo eu quis fazer isso, mas me deu alguns problemas, ela não quis explicar o quê, e eu cumpro só a promessa que eu fiz para o meu sogro. Então, Nossa, professora, como é que é o uso da Janaguba? Que a senhora disse que é o leite. Prepara, compra o leite. o leite da Janaguba, eles lá no local, eles colhem parecido com o látex da borracha, eles fazem um corte no caule e com uma colher eles pegam aquele leite e diluem. Então, aí eles vão preparando as garrafas e aí foi feito um estudo da qualidade desse látex, né? Que vem nas garrafas, litros vem vai até para o exterior. Não sei se hoje ainda vai.
mas venha em litros diluídos, né? E eles colocavam, não colocavam nem a indicação, colocava só o nome Janaguba. Muitos não tinham data de coleta, tempo de duração, uns colocavam 6 meses, né? E as pessoas faziam encomenda, os próprios motoristas traziam esse leite. Uns colocavam... Aqui na Paraíba não tem, não? Não tem não. É somente lá na Serra do Araripe, no Crato. Então quem quiser fazer uso tem que conseguir lá, né? Aí lá é vendido nos mercados, mercados populares, né? E é usado para gastrite e para outras coisas. Mas os índios já usavam como cicatrizante para outras coisas, a janaguba. Então, veio da tradição indígena o uso dessa planta. Agora, começou a haver um extrativismo violento que o IBAMA começou a colocar regras e só aqueles mais antigos, né, foram cadastrados e há um certo controle hoje, porque é tirado casca, ferida a casca, né? Então, se fosse usado assim abusivamente, poderia contribuir para a planta. Então, eu mesma já tomei para saber o gosto, para ver como era. Então, agora, às vezes, o líquido vem uma corzinha quase cor-de-rosa, bem distante, rosa distante. E a gente vê também que, como o professor Matos dizia, quando tem dinheiro, aí a gente espera, às vezes, falsificação. E o que é que acontece que, às vezes, eles vendiam o leite da mangaba pelo leite da janaguba, ou misturava. A sorte é que o leite da mangaba não é tóxico, tem também ação antibiótica, mas não tem ação antitumoral, até onde eu sei, né? Mas a janaguba é uma planta que merece ser estudada mais profundamente. Os estudos pré-clínicos comprovam toda a atividade dela antitumoral. É comprovado cientificamente. Agora, em humanos... Se a gente aqui na Paraíba quiser usar, tem que mandar buscar do Crato, do Ceará. No Crato, e de procurar quais são os verdadeiros, vamos dizer assim, os mateiros mais confiáveis, né? Porque já foi feito um estudo da avaliação, encontrou contaminação com micro-organismos, mas nenhum micro-organismo, assim, tipo pseudomonas, um estafilococcus, não, da flora normal, né? Mas além do que se espera, porque é artesanal. Então, se houvesse realmente um interesse no serviço público, nós teríamos uma planta para a terapia complementar do câncer. Doutor Ulisses, ele aconselhava as pessoas que estavam fazendo o uso de quimioterapia não usar a janaguba. Então, pela experiência dele, não deveria haver o uso concomitante. Então, nós sabemos que o ser humano é único no planeta Terra. Então, para qualquer medicamento, uns respondem bem, outros mais ou menos, e outros não respondem. Isso é a farmacologia. Então, isso acontece também com as plantas. Agora, nas plantas, vem aí o poder de Deus, que as pessoas vão com fé em Deus, não somente na planta, mas principalmente em Deus.
Tem um livro que eu recomendo a todas as famílias que têm alguém com câncer, que é de um psicólogo que acompanhou durante 30 anos pacientes com câncer. O nome do livro, o autor agora eu esqueço, o câncer como ponto de mutação. O que é que ele prova lá? Ele prova que pessoas que, vamos dizer, o profissional desenganou, era o que eu dizia aos alunos de medicina, pelo amor de Deus, não façam isso. Só quem dá a morte, só quem tira a vida é Deus. Não tirem a esperança de ninguém. Pode dizer assim, os meus recursos acabaram, mas não diga não, que acabou a vida para ele, não diga isso, não. Então, essas pessoas que tiveram esse veredito de que não tinha mais chance, ele acompanhou durante 30 anos pacientes terminais, e o que ele concluiu? Que pessoas que mudaram totalmente o seu modo de viver, fazendo só coisas prazerosas, tá difícil, né? Fazer só coisas prazerosas, mas pelo menos evitar aquelas coisas que não são tão agradáveis, tão prazerosas, viveram depois mais 10, mais 20 anos com qualidade de vida. Não morreram, não. Então, tem pessoas que, se você disser, você tem um câncer, a pessoa se entrega totalmente, já pensa em morrer. Então, a gente tem que estimular as pessoas. Câncer não é atestado de óbito, principalmente hoje. E a gente sabe que tem pessoas que não aguentam nem a primeira dose de um quimioterápico, morrem na primeira dose. Eu tenho uma experiência de uma pessoa, de uma prima minha, que ela estava com câncer de mama, que é muito comum na minha família, e eu disse para ela, Professora, sua conexão tá boa? Professora Rinalda? Eu tô sem... Sua imagem paralisou aqui. Não, foi uma ligação, desculpa aqui, ao vivo. Então, eu disse para ela que ela fosse... Tá vendo, não, Rinalda? Hã? Você saiu. Eu saí? Não, estou vendo agora. Agora tá assim. Então, Foi a ligação aí que atrapalhou um pouco. aconteceu um caso na minha família. Uma prima minha, com 30 e poucos anos, estava com câncer de mama e não queria submeter à cirurgia. Eu fui conversar com ela, disse, minha filha, você está no início, se tirar esse tumor, você vai viver sua vida, terminar de criar seus filhos. Mas ela estava numa rejeição tão grande à cirurgia, que à noite ela queria fugir do hospital. Se submeteu à cirurgia, morreu de um choque anafilático. Não começaram nem sequer a cirurgia. Morreu de choque anafilático. Então, o ser humano... Estava muito apavorada, né? Estava apavorada, ela não queria fazer de jeito nenhum a cirurgia. Me chamaram para eu tentar convencê-la. E eu fui convencer, que, olha, você tem tanta chance se fizer essa cirurgia. Ela foi, eu nem sabia, depois que ela morreu foi que me disseram, que ela queria fugir do hospital de noite. E morreu na sala de cirurgia, mas como era no interior, foi para casa, aí o pessoal foi ver direitinho se tinha feito alguma coisa, estava intacto. Então ela morreu de choque anafilático.
Então, Bom, é, professora. é uma variável muito grande. Certo. Eu vou Dentro, só saudar Valéria, que está aí, que eu acho que foi a minha colega e sua aluna, Valéria Medeiros, de farmácia, e Leônia Pinheiro, né, que é psicóloga, uhum. terapeuta, que estão aqui conosco. Aí a senhora também vinha para falar sobre o terror. O IP Qual a roxo. sua experiência, qual o seu O, conhecimento sobre o terror o IP na terapia? roxo, o IP roxo foi estudado, bem estudado, no Instituto de Antibióticos de Pernambuco, que na década de 70 recebeu todos os estímulos dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos, na década de 70, entrou muito nas universidades. Mas, graças a Deus, eles tinham uma própria revista do Instituto de Antibióticos que publicava para o Brasil. Publicava só o resumo em inglês. Então, muitas plantas foram estudadas. Entre elas, o ipê roxo, e que eles chegaram até a isolar o principativo, o lapachol. Então, o ipê roxo tem realmente atividade antitumoral confirmada e pode ser usado como complementar. Tem uma amiga, Qual a parte da planta, no caso, do a IP roxo? casca do caule. É por isso que a gente orienta que não precisa derrubar a árvore, tira os galhos mais grossos, não precisa do tronco, para não acabar. E está na época da floração, a coisa mais linda do mundo, né? O ipê roxo, o ipê amarelo, os dois têm atividade, mas o ipê Tem roxo várias cores, né, do IP. é. Então, o roxo é que tem mais estudos. E foi extraído dele o Lapachol, com estudos clínicos feitos pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele atua em vários tipos de câncer. Quando eu estou no trabalho comunitário lá na casa da comunidade Servos de Maria, que recebe os pacientes com câncer, que eu não sei como é que está agora, Jesus, porque com essa pandemia não podem receber essas pessoas que vinham para cá para se tratar, lá no Laureano. Então, eu dizia para eles, como o tempo entre uma biópsia e o resultado, às vezes demora muito. Tem casos que demorou, pessoas bem perto de mim, demorou aqui, em João Pessoa, uma biópsia de mama, 1 ano para sair, não foi no Hospital Laureano, não. 1 ano. Quando chegou, já estava com metástase. Né? Então, o que é que eu digo a essas pessoas? Conhece o pau d'arco, porque o pessoal conhece mais com o nome de pau d'arco. Então, faça a tintura. E eu ensino como fazer a 20%. 20 gramas da casca e digo, não tirem do tronco para não matar a plantinha. Tirem dos galhos mais grossos. Porque a madeira do pau d'arco é madeira de lei. Então, não tirem. Tirem dos galhos mais grossos e 20 gramas para cada 100 ml, para completar 100, a 20%. E vai 100 tomar como? 100 ml de quê? De água? 100 ml de água, não, álcool a 70. Ah, Então, depois que faz, que deixa em maceração por 1 semana, faz a filtração, aí fica tomando 25 gotas 3 vezes ao dia. Diminui as dores. Tem uma amiga minha, enfermeira, que mora em Recife, o pai dela teve câncer de próstata, que nem a morfina diminuía as dores. E quando começou a tomar a tintura do pau d'arco, morreu sereno, sem dores intensas. Então, o pau d'arco é comprovado cientificamente, e o professor Matos dizia,
que a planta toda tem muito mais efeito do que o lapachol isolado. Porque na planta tem outros constituintes, né? Então, o professor Matos dizia que o extrato, mas o extrato só pode ser feito em laboratório, né? Tem muito mais efeito do que o lapachol sozinho. Mas o Instituto de Antibiótico de Pernambuco merece todo o nosso aplauso. Estudou as plantas do Nordeste com atividade antitumoral. Naquela época, os ensaios clínicos não eram tão exigentes como hoje, então eles faziam os ensaios clínicos também, e muitas plantas ficaram. Inclusive, tem uma planta que eu falo em todo canto para câncer de pele, que é a Plumbago scandens, que parece com aquela plantinha que chama nuvem de Nossa Senhora, uma planta ornamental que tem uma florzinha azul. A planta é chamada de louco, porque ela é uma trepadeira, e dizem que quando as pessoas estavam muito agitadas, aí davam com o raminho uma pancadinha na nuca. Então, eu acho que a pessoa corria muito porque ardia, terminava se acalmando. Eu acho que é por isso que chamavam de louco. Então, eles estudaram lá, isolaram o principativo, a plumagina, mostraram que a pomada cura carcinoma de pele. E por que não existe a pomada? Deixa a pergunta no ar. Trabalhos feitos nos anos 70, minha gente. A planta tem aqui em todo canto. Por quê? Foi feito cientificamente, não foi coisa do raizeiro que fez, não. Foi feito em laboratório, cientificamente comprovado, com todos os ensaios necessários, da época, claro, não é como hoje, que as exigências são maiores. Mas está aí, câncer de pele, a carcinoma, o louco, Plumbago scandens. Então, talvez pela questão da indústria farmacêutica, né? A gente não tenha mais claro. Nós, até os anos 50, usávamos muita planta medicinal. A nossa farmacopeia tinha muitas plantas medicinais. A primeira farmacopeia brasileira era riquíssima em plantas medicinais. Quando a indústria tomou conta, nos anos 50, foi sumindo. Então, o Brasil, que tem a maior biodiversidade do mundo, agora, 2006, 2010, é que começa a reconhecer, meu Deus, o que é isso? O que é isso? As plantas medicinais como uma terapia complementar. Os outros países caminharam. A Alemanha caminhou com as plantas medicinais e os sintéticos. Por que o Brasil jogou fora as plantas medicinais e por que existe tanta resistência? Tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. Professora, antes eu vou saudar a Francisca Bará, que é lá da minha terra, Catolé do Costa, uma amiga minha aqui, Aparecida Fonseca, que entrou. A tintura, depois de preparada para fazer o uso, a tintura do ipê roxo, ela dura quanto tempo? Eu costumo dizer, fazer uma pequena quantidade, porque a gente não tem conservantes, né? E eu digo assim, faça uma quantidade para 1 ou 2 semanas, depois você mesmo prepara para mais, porque se ela for preparada de acordo com os métodos laboratoriais, ela pode durar 6 meses. Mas quando a pessoa faz em casa, eu fico com medo de que na hora de pegar, contamine com outra coisa, apesar de que ele tem um efeito antibiótico muito bom. Tem um efeito muito bom. Eu sempre mando preparar 50 ml para comprar as cascas de uma pessoa séria e fazendo aos pouquinhos.
para não armazenar. Para que tipo de câncer a senhora aconselha o IP roxo? Minha filha, ela abrange uma quantidade de vários tipos de câncer. Eu não poderia selecionar, assim dizer, só para esse. Porque, sabe por que eu não posso? Porque as pessoas não resistem. Os profissionais fazem de conta que não existe. Eu não quero atacar todos, não. Tem profissionais que acreditam, que acompanham, que resistem. Se eu estiver dizendo inverdades, eu fico até feliz se questionarem e dizer, não é assim não, os profissionais estão usando e muito, olha como eu vou ficar feliz. Mas me parece que não é bem assim não. Ainda é muito pouco, considerando o Brasil e a biodiversidade que nós temos. Né? Então, se eu estiver errada, eu vou agradecer a Deus e ficar feliz. Agora temos Você quer fazer uma outra pergunta? Ou quer que eu continue no embalo? Eu ia concordar com a senhora, né? Eu costumo indicar, muitas vezes, a fitoterapia. Né? Chá calmante, o hortelã para dor de cabeça, a sucupira como anti-inflamatório, para eu indico. Mas muita gente, às vezes os pacientes, eles até usam e tem medo de dizer para o médico que estão usando, né? Tem medo. Isso nós fizemos uma pesquisa em 2001 com a aluna de medicina, hoje médica, Aline Teixeira, que depois vou passar para ela e dizer, olha, Aline, está continuando o trabalho, viu? Então, ela era aluna do PIBIC, né? Nós fizemos um projeto para entrevistar as pessoas internas lá no Hospital Laureano. O projeto foi aceito, ela ganhou a bolsa do PIBIC, mas quando eu fui antes, conversei com a direção, se ia permitir, ela era aluna de medicina, terminando. Não era eu, farmacêutica, era ela que ia entrevistar as pessoas para saber que plantas elas usaram, porque isso vai interferir até no tratamento. A planta pode ajudar e pode até inibir também. Então, era a obrigação saber. Aí era para a gente saber aqueles pacientes, fazer entrevista e fazer um manual para eles, não era para os pacientes, mas parece que a direção achou que a gente ia ensinar remédios de plantas. Aí não deixou mais não a gente fazer lá. Aí a Aline ficou muito triste, eu disse, Aline, fique triste não, vamos para o Padre Zé? Aí a gente foi para o Padre Zé, porque lá ficavam alguns pacientes, e fizemos com todos eles. E esse trabalho que a gente vem fazendo com plantas com atividade antitumoral começou lá, em 2001, no projeto do PIBIC. Hoje, ela é médica lá em Pernambuco. Eu disse, minha filha, quando se fecha uma porta, Deus abre nem que seja uma janela. Vamos embora. Vamos lá para o Padre Zé. Aí pronto, no Padre Zé foi aberta a porta todinha e a gente entrevistou todos os pacientes que estavam lá. E aí a gente viu como é que é. Tem um comentário aqui de Leônia, ela dizendo que ouviu já de um médico dizendo que chá de boldo é mito. Aí eu quero dizer, eu como médica já usei o chá de boldo, viu, para indigestão, para dor, estômago. Já tinha usado o medicamento, inclusive, né, o alopático. Melhorei foi com chá de boldo mesmo, viu? Pois é, é porque ele... É mito porque ele não foi estudar. Se ele for estudar, ele vai ver como o chá de boldo tem efeito no processo digestivo. E a gente fez que Leônia está fazendo um trabalho muito bonito, colocando todas as informações, e a gente está repassando essas informações. E, às vezes, o médico diz assim, chá é água. Eu digo, oh, meu amor, pelo amor de Deus, água é só H2O. Depois que tomou um chá, não é mais água, não. Tem outras substâncias químicas aí dentro. Inclusive, tem que ter cuidado com essa história de botar o chá na geladeira para tomar muitos dias, né, professora? Pois é o que eu digo. As nossas avós, bisavós, não tinham geladeira, não. Faziam chá
e tomava na hora. Então, o chá deve ser consumido imediatamente. Eu não gosto dessa história, porque na geladeira você impede a proliferação de bactérias, mas a hemólise continua. Então, no final, você nem sabe o que é que vai tomar. Exatamente. A hemólise, não, a hidrólise, perdão, a hidrólise, a quebra pela água, pela molécula da água, né? Então, no final, você não sabe o que vai tomar. Isso. Que o nosso tempo está avançando um pouquinho e já tem uma planta que a senhora ficou de falar, que é o avelóis, né? Avelóis. O nosso avelóis, quem introduziu no câncer foi um médico paraibano, Lauro Neiva. Ele pediu em oração para a mãe dele, que estava com um câncer, no estágio avançado, alguma coisa, porque a ciência não tinha nada mais para oferecer. E aí ele começou a dar o avelóis, acho que é 3 gotas para um copo de água. E qual a parte da planta? É melhor com uma gota. É o leitezinho dele, o leite do avelóis. Então, o avelóis hoje está sendo estudado, vai se transformar num medicamento e ele é bom para o câncer de mama. Então, o câncer de mama, o avelóis tem um efeito muito bom, mas tem pessoas que têm acompanhado o avelóis com câncer, com metástases até no cérebro, e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Então, o avelóis está aí em pesquisas bem avançadas, podem entrar no YouTube, ver depoimento de profissionais. No hospital lá em São Paulo, Albert Einstein, né? Estão fazendo pesquisa com o avelóis, já com as substâncias isoladas, e quem sabe daqui, não sei há quantos anos, né? Sairá o medicamento do avelóis. Tem boas propostas aí, bons ventos aqui para o avelóis. Então, e a gente sabe que o látex, nas mucosas, ele é irritante, ele é considerado uma planta tóxica, mas a dose, o que diferencia uma coisa tóxica de outra é a dose. Uma coisa, ora é tóxica, ora é medicinal, dependendo da dose, da idade, da condição do paciente. Todos esses fatores que nós estudamos na farmacologia básica não pode ser esquecido, não. Né? Idade. Assim trabalha a homeopatia, né? A homeopatia. Usa o veneno como medicamento, muitas vezes. Pois é. Como é que é na homeopatia que você falou? Até o veneno pode ser usado como medicamento, porque vai ter aquela na homeopatia, a estricnina se transforma em medicamento. Isso. Então, mas se alguém botar um grãozinho de estricnina... Tem uma pessoa aqui, professora, perguntando se o chá de hortelã serve para dor de cabeça. Segundo a minha mãe... Mas qual hortelã? Se for o Plectans barbato, aquele hortelã amargo, ele serve para enxaqueca, para dor de cabeça, para má digestão. O Plectans barbato serve. Por isso que hortelã tem várias espécies, né? Então a gente tem que saber qual é a espécie. O nosso hortelã aqui da Paraíba é qual? A gente tem 3 espécies mais conhecidas aqui, né? O hortelã da folha miúda, o hortelã que faz lambedor, que é o Plectanthus amboinicus, que todo mundo aprendeu desde criança a tomar lambedor, que é gostoso demais. Tem que ter cuidado, senão a criança toma todinho, né? Então, e o outro hortelã, que ele é amargo, que uns chamam de falso boldo. Outros aqui na Paraíba chamam muito de hortelã homem. Mas esse hortelã é mais para problemas digestivos. Então, a gente tem um hortelã para problemas respiratórios, que é também chamado malva do reino, que é o hortelã da folha grossa, hortelã da folha graúda, e o outro hortelã, que é conhecido como hortelã homem falso boldo,
tapete de Oxalá, sete dores, malva santa, vários nomes para ele. E ele é mais usado justamente para os problemas no sistema digestório. Mas esse que serve para dor de cabeça, qual é? A gente tem por aqui? Tem, é o hortelã-homem, o hortelã amargo. Serve até para enxaqueca. Aí, concluindo o que a gente estava falando sobre o avelóis, que é a árvore de São Sebastião, né? É. É retirado o leite do caule, assim, usa 3 gotas. Olha, o melhor é a pessoa pegar um galinho, botar num jarro e colher na hora a gotinha que cai com água. Pega um galho dele, bota num jarrinho e colhe na hora as gotinhas. Começa a tomar uma gotinha, porque a gente tem que experimentar se o nosso corpo aceita ou não, né? Mas isso é usado para câncer. E ele também tira verruga. Bota uma gotinha, a verruga vai embora. Mas não é um dia só, é até a verruga cair. Porque ele é cáustico. E, no caso, essas 3 gotinhas, elas vão ser diluídas, porque não pode ser tomada diluída em meio copo d'água. Então, a pessoa deve, sem quem vai usar, e deve ter todas essas plantas que nós falamos, tem que ter acompanhamento de um profissional de saúde. Não pode ficar a pessoa sem acompanhamento, não. Porque nós somos únicos no planeta Terra. O que dá certo para um pode não dar certo para outro. Por isso que tem que ter acompanhamento. No sistema de saúde, nas unidades, tem os agentes de saúde que visitam as casas, que podem dar informação. Se a pessoa passou bem, se a pessoa passou mal, se teve alguma reação. A coisa mais difícil que eu já encontrei em minha vida foi relatos de efeitos colaterais. As pessoas acham que se é planta é natural e não faz mal. E não é isso, Planta tem substâncias químicas, pode fazer mal, pode até matar. Depende da sensibilidade de cada um, da dose, depende da hora de colher, depende de vários fatores. Então, tem o acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento. Não pode ser assim, a lá vantê. A lá vantê, não. Está se aproximando aqui quase 1 hora já e eu tenho medo que caia a conexão. Aí, tá certo. Rapidamente, a senhora indica alguma planta para refluxo? Que estão me perguntando aqui. Tem alguma que a senhora conhece? O hortelã amargo. Planta para refluxo. Agora, não é a pessoa tomar um chá e querer ficar bom do refluxo, não. É um tratamento. Uhum. Aí as pessoas querem tomar, eu acho muito engraçado. Ah, sabe não? Tomar um chá? Tomou o quê, minha filha? Um chá. Ah, minha filha, você não fez tratamento. O tratamento é contínuo. Meses de tratamento. Você vai para um médico para tratar qualquer coisa, só se for antibiótico, porque ele bota 7 dias para você tomar 5, mas o tratamento tem um período determinado para você tomar. É verdade. Não dá para ser assim, não. Para ser assim milagroso. Agora, a sua fé, sim, a sua fé pode curar, até na mesma hora. Isso aí eu não discuto, não. Milagre, né? Professora, eu vou então deixar a senhora à vontade para concluir a live, antes que caia a conexão. Infelizmente, pouca gente hoje entrou, mas a gente pode depois, em um outro dia, abordar outras plantas, porque eu sei que a senhora tem um conhecimento muito vasto, né? Da romântica, da pirola, do limão, da babosa. Tudo tem efeito antitumoral. Então, a senhora faça suas conexões ou suas considerações. Tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Então, hoje você deu a oportunidade de abrir um diálogo para as plantas que têm grande potencial e não são vistas com bons olhos. E eu chamo a atenção de novo para a janaguba, que é exportada, que anos e anos, que tem estudos
pré-clínicos. Então, e clínicos, a gente só tem o do doutor Ulisses, que desistiu, tem uma amiga minha, mas não registrou. Então, eu deixo uma proposta. Quem tiver experiência com Janaúba, pode mandar para o meu Instagram. Eu não sei se você permite mandar para o seu. E a gente... E dessas outras plantas que a gente falou, podem mandar perguntas, experiências, relatos, que a gente aceita. E eu quero agradecer primeiro a Deus, segundo a Valdilene, por me dar esta oportunidade, e todos os que nos prestigiaram nessa live. Eu que agradeço. A senhora está cada dia mais moderna, mais linda, né? Obrigada. Agradeço demais, viu? Pois um grande beijo. Um beijo para você e para quem nos assistiu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.